Foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Eu pensei nessa experiência porque eu achava que faltava muito disso aqui na minha cidade e talvez até no país, no mundo, entende? Então aquilo me deixou com o coração assim, nossa, muito quentinho. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu pensei, caraca, eu fiz acontecer algo assim, sabe? Então foi muito além do que eu imaginava. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ju Froelich da Ponto Aura e hoje a gente vai falar então sobre o evento que eu fiz de crochê. Eu vejo que muitas artesãs mais famosas fazem encontros de crochê, mas com pessoas que já sabem fazer o crochê. No meu caso, como eu sou terapeuta holística de profissão, né? Antes de fazer crochê, eu trabalhei como terapeuta holística, eu pensei em mesclar as duas coisas. Muitas pessoas sofrem de muita ansiedade. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, eu já tomo medicação há 10 anos. E o crochê me trouxe uma melhora significativa da ansiedade. Claro que hoje é o meu trabalho, então às vezes a gente acaba se estressando, né? Porque o trabalho em si é um compromisso muito maior. Mas eu percebi que as pessoas precisavam de algo sem compromisso, algo simplesmente para ter o prazer de fazer algo com as próprias mãos. Eu percebo que existem, aqui na minha cidade também, tem muita gente que, né, acabou aí acabando com a própria vida por motivos de depressão, né? Então eu percebi que era uma coisa que ia abranger muito mais do que simplesmente parar um pouco de mexer ali com o celular, ficar muito nas telas e tudo mais. Só que eu não imaginava que iria muito além disso. Eu já imaginava que ia ser um impacto diferente, pelas pessoas não estarem acostumadas, né, com isso, mas eu não imaginei que ia muito além. Quando a gente sentou para fazer a roda, eu não tava nervosa, eu tava ansiosa, tipo assim, nossa, eu quero muito que isso aconteça, sabe? Eu quero fazer acontecer. Mas eu não tava com medo, porque foi tão natural para mim, tipo, é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, e quando eu sei do que eu tô falando, eu entendo do que eu tô falando, pra mim é muito de boa. É tipo assim, é um hobby pra mim, sabe? É como se não fosse trabalho. Mas eu tava com um pouco de receio das pessoas não receberem da mesma forma que eu tava esperando. Porque pra mim é uma coisa muito extraordinária, mas talvez para as pessoas fosse tipo, ah, tá, legal, gostei, mas beleza, tipo, como se não fosse nada, sabe? Fosse só mais uma coisa que elas experienciaram ali e foram embora. Mas não, teve o efeito contrário. As pessoas amaram, até mais do que eu esperava que elas iriam gostar, sabe? As meninas ficaram assim, ah, eu quero fazer mais, amanhã eu já vou no armarinho, já vou comprar agulha, já vou comprar fio, eu quero fazer uma blusa, eu quero fazer uma touca, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, eu fiquei assim, boba. Bom, para começar, eu expliquei que seria um evento que traria o crochê como algo terapêutico e algo que seria totalmente diferente do que elas já tinham experienciado na vida delas. E aí, primeiro eu contei a minha história, eu apresentei como que eu fui introduzida no crochê, então eu contei a história com a minha avó, como que ela me ensinou, e eu quero trazer para vocês essa história, talvez eu grave hoje mesmo, então se você ver um outro vídeo parecido com esse, com a mesma roupa, pode ser que eu tenha gravado no mesmo dia. Mas eu contei a minha história com a minha avó, como que eu aprendi o crochê, como que eu fui introduzida nesse universo e como que eu decidi trabalhar com o crochê. Falei, né, sobre o meu propósito, que é muito maior do que simplesmente fazer crochê. Eu tive patrocinadores nesse evento, eu fui com a cara e com a coragem pedir patrocínio. E assim, uma dica que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês querem fazer alguma coisa dar certo? Meta o louco. Meta o louco, porque foi o que eu fiz. Eu falei assim, cara, se eu não meter o louco, eu nunca vou fazer isso, sabe? E as coisas realmente acontecem quando a gente decide meter o louco. Tipo, ai, eu ia falar um palavrão, mas tipo assim, dane-se o que os outros vão dizer, dane-se o que os outros vão pensar, eu vou lá e vou tentar, porque o não eu já tenho. Então eu fui lá e fui nas lojas, nos armarinhos e falei, olha, eu vou fazer um evento assim, 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 e eu gostaria de patrocínio, porque eu não tenho como marcar, né, com os custos e tal, e em troca eu faço a divulgação da tua loja. E foi muito bom, porque muitas empresas que me ajudaram e me deram esse apoio, as pessoas que estavam lá compram nessas lojas, falaram dessas lojas e depois foram comprar materiais para trabalhar nessas lojas. Então, assim, valeu muito a pena, tanto para mim quanto para as lojas que indicaram, que eu indiquei, sabe? Então, fui na cara e na coragem. Fui lá, falei, olha, expliquei a situação e tal. E, cara, eu tava com uma cabeça tão escassa nesse sentido, com tanto receio de não dar certo, porque assim, a gente não se valoriza, né? A gente
a gente quer que os outros valorizem a gente, que as pessoas valorizem o crochê, mas a gente mesmo muitas vezes não se valoriza. E eu admito isso, eu estou aprendendo ainda a me valorizar e a valorizar o meu trabalho. Claro que eu já tenho bastante consciência, eu sei que o meu trabalho é bom, eu valorizo o meu trabalho, mas eu ainda acho que não é o suficiente para que eu consiga chegar onde eu quero, sabe? Mas a gente tem que cuidar muito e ter o equilíbrio para não subir para a cabeça e virar uma soberba, né? Então eu sei os meus limites, eu sei o meu lugar. E aí eu fui humildemente e pedi para essas lojas se eles pudessem me dar brindes para eu sortear ou material para eu trabalhar durante o evento. Falei, vocês podem dar o que vocês quiserem, seja pouco, seja muito. Eu não vou exigir um valor, um tanto e tudo mais. Só vou pedir que seja ou um brinde ou uma coisa para eu poder trabalhar. E, gente, foi muito legal, porque eu ganhei, tipo, 2 sacolas cheias de fio, agulha, consegui emprestar algumas coisas, porque algumas coisas a gente não tipo, não são dadas, né, pra você, mas, tipo, eu falei, ó, se você puder me emprestar pra eu poder fazer o evento, depois eu devolvo, né? Então eu consegui um tapete de, acho que 3 por 2 metros, uma coisa assim, era um tapete bem grandão, porque a minha ideia era a gente sentar no chão e fazer uma roda, né, bem aconchegante, bem assim, tipo, tirar o calçado e ficar bem à vontade. E 20 almofadas. Pedi as almofadas e a gente sentou no chão. Foi super aconchegante, eu vou deixar as imagens rolando pra vocês. Então, assim, foi muito bom. Deu um aconchego e no dia tava bem frio. Pra quem não sabe, eu moro no sul do Brasil, aqui, divisa de Santa Catarina com Paraná. Então, tava nos últimos dias, assim, tava fazendo bastante frio. Nesse dia eu acredito que tava, sei lá, uns 10, 9 graus por aí, tipo, tava bem gelado. E tava chovendo muito, né? Nessa época de inverno a gente tem muita chuva e frio aqui. Então, assim, a gente tava lá dentro no quentinho, todo mundo junto, sabe? Foi bem aconchegante, foi melhor do que eu esperava que fosse, sabe? Porque era um lugar grande, mas desde manhã a menina que me ajudou lá deixou o ar-condicionado ligado no quente, então, tipo, lá dentro tava bem harmonioso, bem quentinho. Foi 10, assim, foi super legal. E o que eu mais me orgulho, assim, é de ter ido praticamente sozinha atrás de tudo e resolvido tudo sozinha, porque eu tive muita ajuda, como eu falei, dos patrocinadores, da minha família e de pessoas que me ajudaram, mas assim, correr atrás, organizar, fazer roteiro, pensar o que vai falar, receber pessoas, mandar convite para as pessoas e tudo mais. Praticamente eu fiz sozinha, sabe? O que mais eu ganhei ajuda foi na divulgação. Eu faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora aqui da minha cidade também, e elas me ajudaram pra caramba para fazer a divulgação, mas eu fiz uma lista de quase 80 pessoas e eu mandei áudio uma por uma convidando todas elas para irem. Como foi num sábado, era final de aula, então, tipo, as crianças estavam entrando em férias, tinha festa junina, as pessoas foram viajar, era um sábado chuvoso, então, assim, muitas pessoas não puderam ir, tiveram compromissos, outros compromissos, e foram apenas 8 pessoas, deu quase 80 que eu convidei. Então, assim, foram muitas pessoas que não puderam ir. Mas eu pensei comigo assim, eu vou dar o meu melhor. Eu até falei nos stories um dia, eu falei, se forem uma pessoa, 2 pessoas, eu vou dar o máximo de mim, porque esse evento não é só algo diferente, mas é algo especial para mim e é o começo de algo maior, sabe? De algo específico que muitas pessoas nunca viram, sabe? Então foi muito legal. E eu fico falando assim, ai, foi muito legal, fico repetindo que foi muito legal, mas é porque eu não tenho palavras para expressar o quão mágico foi, sabe? O quão diferente foi para mim, tanto como profissional, a experiência de ter repassado isso para as pessoas, o feedback que eu tive foi muito bom, quanto para as pessoas a experiência de viverem e lidarem com uma coisa totalmente diferente, que elas não estão acostumadas. Tinham pessoas lá que nunca pegaram uma agulha, um fio na mão, nunca tiveram contato com o crochê. E aprenderam a fazer correntinha, ponto alto, já começaram ali a fazer os seus trabalhos, então assim, eu fiquei muito admirada o quanto isso reverberou, sabe? O quanto isso foi gratificante mesmo, foi assim, desenrolando, sabe? Foi muito, muito bom. E aí no dia até eu falei para as meninas assim, olha, quem não veio perdeu. Porque nos próximos eu não vou poder cobrar o mesmo valor, que foi relativamente baixo o valor por tudo que elas tiveram de por tudo que elas tiveram de retorno, né, tanto de brindes quanto de conhecimento mesmo no crochê, quanto de experiência que elas viveram ali.
Então, nas próximas eu vou ter que aumentar o valor, né? E eu espero realmente que vão mais pessoas, mas eu não pretendo fazer já de cara, porque é um esforço, um gasto de energia, mesmo que seja algo natural para mim. Cara, é tempo para você ir até o centro da tua cidade, conversar com as pessoas, buscar brinde, levar para casa, convidar pessoas pessoalmente, mandar mensagens, todo esse, sabe, é um gasto de tempo e energia. Então eu gastei acho que 3 dias, 3 tardes, que eu fiquei só mandando mensagem, 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 mensagem. Eu já tinha até decorado o que eu tava falando. Repetia, repetia, repetia muitas e muitas vezes a mesma coisa, mas eu convidei cada pessoa em particular. Algumas pessoas eu não consegui convidar porque não deu tempo. Claro, eu tinha outras coisas para fazer, encomenda para terminar. Eu tinha outro evento para ir também, né, da Associação das Meninas Empreendedoras, então eu estava fazendo uma blusa, até vou deixar a foto para vocês, estava fazendo uma blusa azul para poder ir. Então, assim, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava ansiosa, eu não conseguia dormir à noite. Então, tiveram noites que eu era 3, 4 horas da manhã, eu ainda estava acordada, porque eu estava muito ansiosa, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou falar, como que eu vou falar, será que as pessoas vão gostar, não vão gostar, será que se eu trazer isso elas vão se interessar e tal, enfim. E aí eu montei o roteiro, então eu falei com os patrocinadores, convidei as pessoas, montei o roteiro, fiz uma apresentação pequena no PowerPoint, mas eu não queria usar o computador demais, assim, foi só para ter um background, assim, legal, mas eu não queria que tivesse nada muito digital, sabe? Eu queria que fosse tudo no cru mesmo, que fosse tudo real, que fosse tudo tangível, sabe? E depois que eu contei um pouco da minha história, eu fiz um relaxamento com as meninas, né? A gente sentou em roda, relaxou, eu fiz um relaxamento guiado ali, uma meditação guiada, né? Para ativar a energia das mulheres ali presente, a nossa energia do nosso plexo solar, né, que fica no estômago. Então, eu expandi aquela energia da autoestima, da criatividade, né, também do chakra umbilical, ali onde a gente trabalha todo o nosso centro de luz, né. Botei para fora e foi muito. Até a hora que as meninas abriram os olhos, eu falei, tá todo mundo aqui? Porque a gente viaja quando a gente relaxa, sabe? Faz uma meditação assim, é muito bom. E aí eu trouxe à tona algumas questões sobre a mulher mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem uma força como mulher dentro da gente que a gente não conhece. E do nada, dá uma louca assim, a gente começa a desenvolver. É claro que a gente tem que correr atrás disso também, mas a mulher tem uma força tão incrível e tão única dentro de si que eu gostaria que todas as mulheres conseguissem colocar isso para fora. Eu acho que eu ainda não consegui colocar para fora todo o meu potencial, mas essa experiência que eu tive e várias outras, né, até hoje, mas essa foi uma que me fez, assim, crescer muito, sabe? Por isso que eu falo, metam o louco. Metam o louco que dá certo. E essa luz sai para fora. Então, eu quis incentivar essas mulheres a trazer. A maioria que estavam ali eram mulheres empresárias, né, que já empreendem, tem o próprio negócio, né? Mas às vezes uma dona de casa também que quer fazer algo diferente. A gente fez uma dinâmica e cada uma contou a sua história em relação ao crochê. Se tinha contato com o crochê, né, de onde conhecia, qual era a história. E muitas delas falaram coisas assim que, sabe, que dá um quentinho no coração. Tipo assim, a minha avó fazia, eu ia na casa dela e era tão gostoso, eu via ela fazendo e eu ficava brincando e ela tava ali. Minha mãe fazia e eu sempre via, ela fazia as coisas para casa para mim. Até hoje eu tenho um monte de coisas. Eu tenho uma peça que passou de geração em geração, sabe? Então, assim, é mágico, é uma coisa que envolve, é uma coisa que emociona, sabe? Que mexe com o coração da gente. Então, eu fiquei pensando assim, porque a gente que vive na bolha do crochê, a gente acha assim que é muito óbvio as coisas, mas não é. E muitas vezes a gente acha que só a gente que trabalha dentro do crochê sente esse tipo de coisa, mas não. Pessoas que nunca tiveram contato em pegar uma agulha e fazer um crochê, mas já tiveram contato com uma peça de crochê, uma capa de sofá, um cobertor, um vestidinho de criança, normalmente, né? Antigamente eles faziam os vestidinhos dos bebês, e aquilo foi passando de geração, e aquilo foi marcando, e eu lembro que no sofá da minha avó tinha, e eu ia lá, e... Cara, então assim, é muito além do que a gente muitas vezes pensa e imagina, né? É muito bonito, assim. Enfim, a gente conversou bastante, a gente trocou ideia. Teve também uma mãe e uma filha que estiveram lá presente na roda. Depois ela chegou para mim e falou: Nossa, fazia muito tempo que eu não sentava com a minha mãe para fazer algo para nós.
juntas, né? Então aquilo me deixou com o coração assim, nossa, muito quentinho. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu pensei, caraca, eu fiz acontecer algo assim, sabe? Então foi muito além do que eu imaginava. Depois, né, claro, continuando só para dar um fechamento, a gente tomou um café que foi servido pelo espaço também, um buffet de café lindíssimo, muito gostoso, muito bom. Mas assim, as meninas tomaram um café rapidinho e sentaram fazer crochê. E eu pensei, meu Deus, eu achei que elas estavam com fome, que elas queriam sentar, tomar um cafezão e tal. Não, elas comeram, claro, comeram bem, óbvio. Mas assim, comeram e já sentaram fazer o crochê. Algumas levaram o café para ir fazendo crochê e tomando café. Então, assim, eu percebi o quanto elas gostaram daquilo. E eu fiquei muito feliz, porque eu realmente, vou ser bem sincera, eu não imaginei que ia ser tão acolhida, né, nesse sentido, que o crochê ia ser também tão acolhido por elas e foi muito, muito bom. Elas me agradeceram muito, falaram que foi algo super diferente da vida delas, que elas querem fazer mais vezes, até combinaram de fazer um grupo, se encontrar na casa de alguém para fazer só crochê. E como eu falei, teve um momento que eu parei e olhei, estavam todas em silêncio fazendo seu crochê. E aquilo para mim foi, nossa, eu fiquei emocionada, sabe? Foi muito, muito legal. Eu com o meu muito legal no final de novo, mas é porque realmente foi. E é isso, gente. Assim, eu gostaria de deixar esse vídeo para vocês como inspiração. Se na tua cidade não tem, para vocês tomarem iniciativa de fazerem isso. Não como um evento todo elaborado, talvez, mas convidar amigas, tias, avós, trazerem elas ali num espacinho e falar, gente, eu vou ensinar quem não sabe crochê e quem já sabe pode ficar aqui, a gente se junta, toma um café juntas e faz o crochê. E trazer isso como algo real, porque aqui nas telas, na rede social, a gente vê muita coisa de crochê, né? Ainda mais a gente que está dentro desse universo. Mas quem nunca vê, não sabe qual é a experiência. E é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!